Tá. Bom, então vamos prosseguir aqui com a matéria. Agora a gente está fechando a parte de probabilidade e vai começar a falar mais da parte de estatística mesmo, que é uma parte um pouco mais aplicada. Então a gente vai falar sobre alguns conceitos, né, que a gente já vem falando, mas eu acho que é só para frisar, porque a gente vai usar bastante esse tipo de nomenclatura mais de agora em diante, né, que é de população, amostra, parâmetro, estimador. E a gente vai falar sobre algumas propriedades dos estimadores, né? E aí vamos terminar a aula falando sobre a lei dos grandes números e sobre teorema central do limite. Bom, então, um dos conceitos fundamentais, né, da estatística, que é um problema geral que a gente tem, é de tirar conclusões sobre uma população inteira, mas, né, reconhecendo que a gente não consegue investigar todos os indivíduos da população, tá? Então, para isso, o que a gente faz é selecionar uma amostra de indivíduos, né, de tal forma que essa amostra, em algum sentido, né, represente bem a população de interesse. Então, aí com os resultados, né, dessa amostra, a gente infere resultados para a população. Então, é essa palavra aqui que é central, né, a palavra inferência. Inferência significa usar uma amostra, né, para estimar uma quantidade populacional que é desconhecida, tá bom? Então, aqui, o que a gente vinha fazendo até então era sempre assim. Por exemplo, na lista, no 4.8b, como era um exercício, né, eu posso falar para vocês, então a média é essa e o desvio é esse. Essas são quantidades teóricas, né, são quantidades populacionais que eu nunca sei, na verdade. Então, na vida real, a gente não sabe esses valores aqui, porque para saber eles, a gente tinha que olhar a população inteira. Isso a gente nunca consegue fazer. Aqui seria olhar todas as aranhas dessa espécie, ou dessa família, eu acho, que eu tinha colocado. E mesmo que você consiga olhar todas as aranhas dessa espécie, né, você não vai conseguir olhar todas as aranhas do futuro, né? Então, enfim, essas quantidades são sempre desconhecidas. Então, o objetivo principal da estatística, né, em geral, pelo menos da inferência, é você, através de uma amostra, estimar esses valores aqui, né, que são valores desconhecidos na população. Por exemplo, como esse cara aqui é uma média, eu posso calcular, poderia fazer o seguinte, estimar ele como sendo x barra, né? Então, mi é a média desconhecida e x barra é a média amostral, né? Seria pegar uma amostra de aranhas e aí calcular a média, né, do comprimento dos espinhos tibiais para cada uma dessas que eu peguei na minha amostra. E eu vou dizer, bom, a média, eu vou estimar a média populacional através da média amostral, tá? A gente vai ver com um pouco mais de precisão o que isso significa, né? Quais são os problemas que decorrem em fazer isso, ou então como a gente faz para lidar com a incerteza que existe, né? Porque a gente sabe que o valor da população não é exatamente, da média populacional não é exatamente o valor da média amostral, né? São valores diferentes. A gente precisa levar em conta a incerteza, né, que vem, né, da aleatoriedade da média amostral, por exemplo. Mas a gente vai ver isso com calma ao longo da aula de hoje. Então, algumas definições, né? Quando eu estiver falando de população, eu estou me referindo ao conjunto de todos os elementos de interesse no estudo, tá? Então, aqui nesse caso das aranhas, era todos os espinhos tibiais de todas as aranhas daquela família, tá? Do ponto de vista teórico, a população é a distribuição de probabilidade, tá? Então, no caso aqui, a minha população seria... Eu posso descrever a população de duas formas, ou dizendo em palavras o que ela é, né, no caso, é o comprimento dos espinhos tibiais de todas as aranhas dessa família, ou então é a distribuição de probabilidade da variável aleatória de interesse, tá? Para fêmeas e normal 0,25, 0,705 para machos, tá? Então, a população, quando a gente estiver falando aqui no nosso caso, né, matematicamente falando, é a distribuição de probabilidade, né, dos elementos daquela população.
E a amostra? A amostra é um subconjunto que eu colhi, né, aleatoriamente, dentre os elementos da população. Um parâmetro é uma quantidade numérica, né, que representa uma característica da população. Por exemplo, esse cara aqui é um parâmetro, esse aqui é outro parâmetro. Os parâmetros são os valores numéricos que aparecem dentro da distribuição, tá? O estimador é o quê? O estimador é uma quantidade que você vai usar para estimar um parâmetro. Então, o meu estimador, ele sempre é uma função da amostra, né? Então, eu vou passar para um exemplo aqui totalmente genérico. Então, eu vou fazer a anotação assim, x, esse aqui é a minha população, ela vem de uma normal, com média que é desconhecida μ, variância que é desconhecida sigma 2. Então, esse μ é um parâmetro, tá? Que é desconhecido. Esse sigma 2 também é um parâmetro desconhecido. Aí, a minha amostra seria o quê? Seria x1, x2 até xn, que vieram dessa população normal, com média μ, sigma 2. Então, isso aqui é a minha amostra. Tá? Aqui, a gente vai trabalhar nesse curso com amostra aleatória simples, o que quer dizer que os elementos são I e D, ou seja, são independentes, cada elemento da amostra vai ser independente entre si, né? E identicamente distribuídos, o que significa que eles são independentes e têm a mesma distribuição. Então, todos os elementos da amostra são independentes e possuem a distribuição normal μ sigma 2, tá? Então, a gente vai pensar dessa forma. A gente vai ter uma população aqui, que é teórica, esse x normal, média μ, variância sigma 2. A gente vai ter, para estimar os parâmetros, que são as quantidades numéricas desconhecidas dessa população, a gente vai pegar uma amostra, e aí cada elemento da amostra, ele veio dessa mesma população. Então, ele tem a mesma distribuição do que a minha população, tá bom? Então, o que seria o estimador, né, que ficou faltando? Nota que esse valor de μ aqui na normal, ele representa o quê? O valor esperado de x, né? A média de x. Então, esse cara aqui é a média de x. Como eu estimo a média de x? Eu posso estimar usando a minha amostra. Então, eu posso calcular o seguinte, eu posso calcular x barra, definido como 1 sobre n, somatório de xi, onde o i varia de 1 até n. Porque isso aqui vai me dar o seguinte, x1 mais reticências até xn dividido por n, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a minha amostra, calculando a média, e eu vou usar essa média para estimar o valor esperado teórico. Então, o x barra é um estimador de μ, tá? Porque o μ é o valor esperado, então eu estimo o valor esperado com a média, né? O valor esperado é a mesma coisa que média, então eu estimo com a média amostrada, tá bom? Então é isso. Por que que eu sempre falo, né, por que a gente sempre fala de estimador? Porque estimador é algo que a gente consegue calcular, a gente consegue computar. Ele só vai depender da amostra que você vai colher e você vai observar os valores e você consegue calcular. O valor esperado de x, em geral, você não vai conseguir, tá? Porque isso daqui você tem que olhar a população toda. Bom, aqui eu só coloquei esse exemplo, né, da normal μ sigma 2, então está aqui igualzinho que eu desenhei aqui do lado, né? A única coisa aqui que nos parâmetros eu fixo que são dois, né? Um deles é o μ, que é o valor esperado, e o segundo é o sigma 2, que é a variância, tá? Então aqui, ó, no caso, um estimador, no caso que x é a normal, que x tem distribuição normal μ sigma 2, a média amostral x barra seria um estimador para μ, tá? Bom, então, já que a gente está falando de estimador, né, e começou a falar sobre a média,
vamos ver algumas propriedades, né, e algumas características da média. Então, deixa eu só voltar aqui. Beleza, então continua gravando, está tudo ok. Tá. Bom, então então o que a gente tem? A gente tem a média da população, que no caso da normal a gente denota por μ, né? E esse é o valor esperado de x. Como eu aproximo o valor esperado de x? Como esse cara é uma média, e depende de eu saber interpretar, né, que o valor esperado de x é média, então eu posso aproximar pela média amostral. Então, bom, a gente tem o seguinte, a média amostral x barra é um estimador para a média populacional. Mas aí a questão que vem é, tá, ele é um estimador, mas será que ele é um bom estimador? Né? Será que o x barra ele é um bom estimador para a média? E aí eu vou precisar definir o que eu quero dizer quando eu falo um bom estimador. Então, bom, um bom estimador vai ser aquele que possui boas propriedades. Bom, e aí agora eu tenho que definir o que são boas propriedades, né? O que são propriedades desejáveis para um estimador. Então, essas aqui são duas propriedades desejáveis. X barra é não viesado e consistente na estimação de μ. A gente vai ver o que isso significa precisamente daqui a pouquinho, tá? Então, guarda que x barra tem essas duas características. Ele é não viesado e também é consistente na estimação de μ. Vamos ver o que significa um estimador ser não viesado. Bom, e aí, notação, né? A gente usualmente, né, denota um estimador de um parâmetro qualquer, θ. Lembrando que, em geral, o parâmetro é letra grega, né? No caso da Poisson, era um lambda, né, que a gente botava o parâmetro. Aqui eu estou chamando θ para ser bem geral. Então, esse θ pode ser o lambda da Poisson, pode ser o lambda da exponencial, pode ser o sigma 2 da normal, pode ser qualquer coisa. Em geral, né, a gente vai denotar um estimador como θ chapéu. Então, se eu tiver nesse exemplo falando do estimador de μ, eu posso dizer que μ chapéu, isso aqui a gente lê como ou μ chapéu ou como estimador de μ igual a x barra, tá? Só para a gente, essa notação ela deixa claro, né, que eu estou estimando o μ. Essa daqui nem tanto, né? Porque aqui eu só tenho a fórmula geral do parâmetro. Então, eu coloquei bem geral aqui, porque vai servir para vários estimadores. Então, ó, primeira definição. O estimador θ chapéu ele é não viesado na estimação de θ se o valor esperado dele coincide com θ. Tá? Isso significa que o valor médio do θ chapéu, que é o estimador, coincide com o parâmetro θ que você quer estimar. Tá? Então, isso é uma propriedade desejável, por quê? Porque significa que, em média, você acerta o verdadeiro valor do parâmetro, porque a média do seu estimador coincide com o verdadeiro valor do parâmetro, tá? E aí a gente tem o seguinte, a gente tem viés para o estimador, é uma outra definição, né? A gente vai definir o viés como a diferença entre o valor esperado do estimador e o parâmetro que ele quer estimar, tá? Então, ó, como eu estou definindo um estimador θ chapéu sendo não viesado quando o seu valor esperado coincide com θ, né? Então, eu dizer, aí vem a definição 1.2, né? Eu dizer que um estimador é não viesado significa que o seu viés é zero, né? Por quê? Porque se ele é não viesado, né? Se eu disser assim, x barra não viesado para mim, né? Isso vai implicar o quê? Vai implicar o valor esperado de x barra é igual a μ. Isso também vai implicar que o viés, que é definido como a diferença entre o valor esperado e a média, vai ser zero. Tá? Então, eu posso dizer que o estimador é não viciado quando o valor esperado do estimador é o valor do parâmetro que você quer estimar, ou então quando o viés de estimação for igual a zero. Tá bom?
Então é isso. E aí vem um resultado que diz o seguinte: numa amostra aleatória simples, né? Ou seja, nesse caso, em que todo mundo é I e D, a gente tem que x barra é um estimador não viesado para θ, onde θ é o valor esperado de x, tá? Antes de eu fazer a demonstração, antes de eu mostrar para você que isso aqui vale, e isso aqui dá uma linha só de conta, não é muito trabalho. Eu só quero colocar um exemplo ilustrativo para a gente ver sobre o que a gente está falando, tá? Então, ó, considera esse exemplo aqui, em que a gente tem 4 situações. Em todas essas situações, isso aqui é um exemplo ilustrativo, tá? Então, esse pontinho aqui, ele está sendo... peraí, eu acho que eu tenho que abrir isso com outro software para poder riscar em cima. Então, vamos ver. Aqui eu já consigo, beleza. Então, nessa situação, o pontinho, ele é o parâmetro, por exemplo, o θ, né? Ou no caso, vamos fazer por caso particular da normal. Vamos dizer que esse cara aqui é o μ, tá? E esses xzinhos, eles são os valores do estimador, né? Então, esses xzinhos aqui representam diferentes valores de x barra para diferentes amostras, tá? Então, por exemplo, a primeira amostra que eu colhi me deu um valor de x barra nessa região. O segundo me deu um valor de x barra nessa região. O terceiro aqui. Quarto aqui. Então, tem que pensar como esse x barra sendo um valor da média amostral para cada amostra possível. Então, aqui eu colhi várias amostras, tá? E calculei o valor de x barra. Aí, o que acontece? Aqui, em geral, esse estimador tem um problema, né? Porque a variabilidade dele é alta. Então, ele não é desejável por conta disso, né? Mas, se você olhar, pelo menos em média, parece que ele está acertando o verdadeiro valor do parâmetro, né? Porque ele está sempre ao redor do μ. É diferente desse caso aqui, né? Esse caso aqui da direita, o estimador tem um viés claro, porque os valores que ele retorna estão deslocados, né? Eles não estão centrados no verdadeiro valor do parâmetro, né? Eles não estão centrados aqui, onde deveriam estar. Então, ó, esse caso aqui, eu vou até denotar no A, né? No caso do A, eu tenho um estimador não viesado, né? Eu tenho um estimador não viesado, mas a variância é alta. E no caso do B? No caso do B, é o pior dos casos, porque o estimador ele é viesado, e a variância também é alta, né? Por quê? Porque os valores estão bem dispersos, né? Mas eles são totalmente descentralizados. Então é um caso bem ruim. C. Oi. Esses exemplos também se relacionam com os conceitos de precisão e acurácia, né? Isso, exatamente. Exatamente. Intuitivamente, a precisão, né? Ela é o quão concentrado estão esses valorzinhos de x, né? Ao redor de um mesmo valor, e a acurácia é se eles estão se eles estão concentrados na região certa, ou seja, se eles estão ao redor do verdadeiro valor do parâmetro. Tudo bem? Ok, obrigado. De nada. No item C, a gente vai ter o seguinte: aqui já é um caso melhor, né? Porque aqui eu tenho um estimador que é não viesado, né?
Tem um estimador que é não biesado, porque ele está ao redor do verdadeiro valor do parâmetro, só que aqui a variância é mais baixa, né? Em comparação com o A, por exemplo. Então, aqui a variância é mais baixa. E no D, eu tenho um estimador que é viesado. Só que a variância é alta. Tá? Então, nota o seguinte. Nota que esses 3 casos aqui são casos ruins, né? Esse aqui, ele é ruim, mas tudo bem. Você até consegue relevar em alguns casos, né? Mas esses aqui são bem ruins. Em geral, você quer as duas coisas, tá? Você quer um estimador que seja com pouco viés, ou então, idealmente, né, que não seja viesado. Então, essa é a primeira característica. Então, aqui, que seja não viesado. E também que tenha baixa variância, né? Que seria, no caso, desse estimador do item C, tá bom? Bom, e aí a gente só vai ver o que é não viesado. Oi. Eu não entendi por que no D a variância é alta. É porque eu escrevi errado, desculpa. A variância é baixa. Ah, tá, tudo bem. Eu devo ter falado baixo, escrevi errado, ou então falei alto por lapso, mas é baixo, tá bom? Beleza. Tá, valeu. Então, vamos lá. Então, tem esses 2 pontos. A gente vai querer viés baixo e a gente vai querer variância baixa, tá? Então, vamos falar primeiro do viés baixo, né? Então, vamos falar no caso mais usual, que é o que a gente vai usar mais aqui, que é o caso do x-bar, tá? Que é esse estimador x-bar aqui, média amostrada. Então, o resultado bastante importante é o seguinte: numa amostra aleatória simples, x-bar é não viesado para o parâmetro θ definido como o valor esperado de x, tá? Então, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, vou fazer o resultado aqui para vocês. Então, vou dizer o seguinte, né? Seja x com uma x variável aleatória, tá? Seja x variável aleatória com seu valor esperado de x sendo igual a um valor θ qualquer, tá? Podia chamar de μ, mas eu não quero chamar para não dar a ideia de que o x é normal, tá? Então, x pode ser qualquer variável aleatória, não precisa ser normal. Então, vou denotar o valor esperado de x como sendo θ, tá? Aí eu vou fazer o seguinte agora. Aí eu vou colher uma amostra aleatória simples, né? Vou pegar x1, x2 até xn, né? Uma amostra aleatória simples de x. Então, o que isso significa? Isso significa que tanto o x1, quanto o x2, quanto o xn tem a mesma distribuição que o x tem. Ou seja, como ele tem a mesma distribuição de x, em particular vai ter o mesmo valor esperado. Tá? Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou considerar o estimador θ chapéu, né? Θ chapéu porque é um estimador de θ. Tá? Então, θ chapéu igual a x barra, que é igual a 1 sobre n, vezes, aí aqui vai dar x1 mais x2 até xn. Aí, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que o valor esperado desse estimador, estou falando que x barra é um estimador não viesado para θ. O que significa não ser viesado? Significa que, em média, ele coincide com o verdadeiro valor do parâmetro, tá? Então, é isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar para vocês que o que se espera para o x barra é que ele seja igual a μ. Então, quem é o valor esperado de x barra? O valor esperado de x barra vai ser o valor esperado de x1 mais xn dividido por n. Então, o que vai acontecer? Essa divisão por n é uma multiplicação por constante, né? A gente viu lá nas aulas anteriores do curso, que a constante multiplicativa sai do valor esperado. Né?
E aqui vai dar mais xn. Então, ficou só a soma. A gente também viu anteriormente que o valor esperado da soma é a soma dos valores esperados. Então, isso aqui vai me dar valor esperado de x1 mais valor esperado de x2, é assim sucessivamente, mais valor esperado de xn. Aí, cada valor esperado de xi que está aqui dentro vai ser igual a θ, né? Por quê? Porque o valor esperado de x é θ, e como o x1 é a amostra aleatória de x, então o valor esperado de x1 é θ. Como x2 é a amostra aleatória de x, então x2 tem valor esperado θ. Então, todos esses valores esperados aqui vão dar θ. Então, vai dar θ mais θ mais θ mais θ n vezes. Então, isso aqui vai me dar 1 sobre n, que multiplica n vezes θ. Então, esse n soma com esse, então deu θ, né? Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o valor central, né, na distribuição de x barra, né, esse valor coincide com o verdadeiro valor do parâmetro, ou seja, o θ chapéu, que é o x barra no caso, né, ele é não viesado para estimar a média populacional. Tudo bem? Fez sentido essa conta? Alguém ficou com dúvida? Tá? Bom, então vamos falar sobre a segunda propriedade, que é estimador consistente. Deixa eu só botar no chat como você. Beleza. Tá. Bom, então a segunda propriedade, ela está relacionada com... Então a gente já viu a primeira, né, que é o valor esperado do θ chapéu ser igual ao que ele quer estimar, que é θ. Então, a segunda propriedade é referente à consistência, né? Então, a gente diz o seguinte, bom, e aí a consistência ela vai estar relacionada às duas coisas ao mesmo tempo. Ela vai estar relacionada ao viés baixo e está relacionado também à variância baixa, né? Então, idealmente, né, quanto maior o tamanho da amostra, né, mais concentrada deve ser a distribuição do estimador ao redor do parâmetro que você quer estimar, né? Então, por exemplo, se você pega uma média amostral com 100 pessoas, né, e uma outra média amostral com, sei lá, 10 mil pessoas, a segunda média amostral, que tem mais informação, ela deve estar mais concentrada ao redor da verdadeira média, né? Se quiser medir a média do tamanho, sei lá, vou pegar um dos espinhos tibiais que a gente estava vendo lá das aranhas. Se você esse valor é desconhecido na população, então se você pegar só 100 aranhas, ao invés de pegar 10 mil, né, com 100 aranhas você vai ter mais variabilidade. Com 10 mil você vai ter uma variabilidade menor, então você espera que o x-bar esteja mais concentrado ao redor do valor de 1000. Então isso está relacionado com a definição de consistência. Consistência é o seguinte, a gente vai dizer que o estimador θ chapéu é consistente para estimar θ, se, né, o limite, quando o tamanho de amostra, esse n aqui é o tamanho de amostra, tá? Então, n é o tamanho de amostra. Então, se o n, quando o n aumentar, né, quando o n convergir para infinito, o valor esperado for o mesmo do parâmetro, ou seja, quanto maior o tamanho de amostra, mais perto vai ser a média do verdadeiro valor esperado, né, da população, do verdadeiro parâmetro que você quer estimar, e, além disso, essa parte aqui está relacionada com viés, né? Com viés, porque aí o viés é baixo, tá? Se isso, quando o n for muito grande, o viés vai ser baixo ou zero. E essa segunda parte, ela é bem importante porque ela está dizendo o quê? Que a variância do meu estimador, ela converge para zero quando o tamanho de amostra vai para infinito.
Então, essa segunda propriedade está relacionada com a variância baixa. Mais especificamente, ela me diz o seguinte: se eu quiser reduzir o viés de um estimador consistente, né, basta eu aumentar o tamanho da amostra. Se eu quiser reduzir a variância do estimador, basta eu aumentar o tamanho da amostra. Então, esses estimadores consistentes, né, se você sabe que o estimador é consistente, basta que você colha uma amostra grande, né, para que você tenha propriedades desejáveis, que é o viés baixo e a variância baixa. Tá? Então, aqui a gente tem um resultado que é o seguinte: numa amostra aleatória simples, o x-barra ele vai ser um estimador consistente para θ. Tá? Como que a gente vê que ele é consistente para θ? Bom, a gente já verificou a parte 1, né? Por quê? Porque o valor esperado do meu estimador θ chapéu, no caso, θ chapéu é igual a x-barra, tá? Então, a gente já viu que o valor esperado de x-barra é θ. Então, o limite, quando n vai ao infinito, dessa quantidade, vai ser o próprio θ, porque essa quantidade não depende de n, né? Essa quantidade aqui, o E de x-barra, não tem n nessa forma. Então, trivialmente, isso aqui vai valer. E o segundo caso? O segundo caso é o que a gente tem que ver. Será que a variância do x-barra ela vai convergir para zero quando n aumentar? Vamos ver. Então, a conta da variância, ela também é fácil. A variância de x-barra é a variância de x1 mais xn sobre n, né? Aí lembra que a constante multiplicativa sai da variância ao quadrado, então vai dar 1 sobre n2. E aqui vai ficar a variância de x1 mais variância de xn. Então, isso aqui vai me dar... lembra que agora as variáveis são independentes, né? x1 até xn é tudo independente. Então, essa variância da soma vai ser decomposta como soma das variâncias. A gente já viu essa propriedade lá atrás também. Mais a variância de xn dividido por n. Então, aqui, o que vai acontecer? Todos esses caras, n ao quadrado, todos esses caras aqui, eles vão ter uma variância, vão ter a mesma variância, né? Então, por exemplo, a variância do x1 é a mesma da variância do x2, que é a mesma da variância do xn, que é a mesma da variância do x3, e assim sucessivamente, por ser uma amostra aleatória simples. Então, todos esses caras têm a mesma distribuição, então todos eles têm a mesma variância que o x1, por exemplo. Então, eu posso trocar a variância de x1 pela variância de x1, obviamente, a variância de x2 por variância de x2, e trocar a variância de xn por variância de x1. Né? Então, todos esses caras aqui vão ser iguais à variância de x1, dividido por n2. Isso aqui vai me dar n vezes a variância de x1, dividido por n2. Então, isso aqui vai dar a variância de x1, dividido por n. Então, ó, nota o que aconteceu aqui. Essa variância de x-barra é n vezes menor que a variância de qualquer uma das observações que ocorrer, né? Então, se eu pegar e fizer esse n crescer para infinito, essa variância aqui é um valor fixo, tá? É, sei lá, um sigma 2 qualquer, um cara fixo. Quando eu aumento o valor de n, eu vou estar dividindo esse valor que é fixo, por exemplo, 10, né? Quando n é igual a 1, vai dar 10. Quando n é igual a 10, vai dar 1. Quando n é igual a 100, vai dar 0,1. Então, quando esse n for crescendo indefinidamente, esse valor vai convergir para zero. Então, isso aqui mostra o seguinte, que se eu pegar a variância do x-barra, né, e aumentar o n, então, essa variância do x-barra vai convergir para zero. Então, voltando para esse exemplo, né, esse exemplo pode ilustrar a diferença entre o A e o C. Então, a gente pode olhar como se fosse o x-barra, por exemplo, né? Cada um desses x's, só que esse primeiro seria um x-barra com n pequeno. Com n pequeno. Enquanto que esse aqui seria um x-barra com n maior, né? Com n grande. Com n grande. Né?
Então, é isso que o estimador consistente faz, e a gente mostrou que o x-bar é consistente. Então, o que a gente mostrou? Que se a gente quiser estimativas mais precisas, né, para estimar o nosso parâmetro com um estimador que é consistente, basta a gente aumentar o tamanho de amostra. Quanto maior a amostra, mais concentrado o estimador vai ser ao redor do verdadeiro valor que você quer estimar, tá bom? Então, toda essa volta, falando de variável consistente, de variável não viesada, é para explicar isso. Se você tem se você tem um estimador que é consistente para estimar um parâmetro, basta você aumentar o tamanho de amostra que aquele estimador vai chegar cada vez mais perto do parâmetro. Então, aqui era isso que eu queria mostrar. Ó. Isso se chama lei dos grandes números, tá? Ela diz o seguinte, que x-bar é um estimador consistente para θ, ou seja, que a esperança de x-bar é igual ao valor esperado de x e que a variância vai para zero. Então, deixa eu mostrar aqui um exemplo ilustrando esse conceito. Então, o que eu fiz aqui? Aqui eu peguei uma população que é Bernoulli, tá? Bernoulli 0,2. Então, isso aqui é cada um dos x's, tá? Aí, o que eu fiz? Aqui eu plotei a PMF de x-barra, ou seja, eu plotei o P de x-barra no ponto xzinho, que é igual à probabilidade de x-barra ser igual a xzinho. Eu plotei isso para vários valores de x, tá? Então, ó, nesse primeiro caso, eu tenho n igual a 2. Então, aqui, o meu x-barra, nesse caso, ele é x1 mais x2 dividido por 2. Então, a distribuição de probabilidade de x-barra, nesse caso, tem essas 3 barrinhas aqui, ó. A probabilidade do x-barra ser igual a 0, né, é bem alta, né? Por quê? Porque o x-barra vai ser igual a 0 só se o x1 for 0 e o x2 for 0 também. Como a Bernoulli é 0,2, né, a probabilidade de ser 0 é alta. Então, aqui começa a ser bem alto. E a probabilidade do x-barra ser 1, ele só vai ser 1 se os dois forem 1, se o x1 for 1 e o x2 for 1 também, que vai acontecer com probabilidade baixa. E olha aqui aonde está o valor esperado de x, né, ou o valor esperado de xi. Então, o que eu tenho aqui? Aqui, no caso, eu tenho uma população que é Bernoulli. Na vida real, eu desconheço esse parâmetro, esse valor que é 0,2. Então, que ele está denotado aqui por essa bolinha. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o x-barra para estimar esse valor, porque esse valor aqui nada mais é do que o valor esperado de xi. Aí, o que eu faço? Eu reconheço, isso aqui é o valor esperado de xi, então eu posso estimar o valor esperado com x-barra. Então, eu vou fazer isso com x-barra igual, com x-barra para n igual a 2, ou seja, eu só vou pegar uma amostra de tamanho 2 e calcular o x-barra. Vamos ver qual é a distribuição que vai ter. Aí tem essa distribuição aqui, que está totalmente longe do valor esperado xi, né? Ele nem pega muito, né, o valor esperado de xi. Aí eu vou aumentando, aqui é com n igual a 2. Então, penso, bom, como x-barra é consistente, eu posso pegar um n igual a 5, que é maior. Vamos ver como é que é a distribuição quando n igual a 5. Ela já está um pouco mais concentrada ao redor do 0,2. Então, vamos pegar uma amostra maior ainda, n igual a 10. Está vendo que ela vai se concentrando cada vez mais ao redor do verdadeiro valor do parâmetro? Então, aqui n igual a 20, aqui n igual a 50 e aqui n igual a 100. Tá? Então, nota que quanto maior é o tamanho de n, quanto maior o n aqui, né? Lembrando que o x-barra é definido como 1 sobre n somatório de xi, onde i vai de 1 até n, né? Então, quanto maior o valor de n, mais concentrada é a distribuição de x-barra ao redor do verdadeiro valor que você quer estimar. Então, esse desenho ele é interessante porque ele ilustra bem o conceito. Ele está te mostrando que quanto maior o tamanho de amostra, mais a distribuição de probabilidade de x-barra se concentra ao redor do valor esperado. Alguma dúvida nesse desenho? Eu tenho ele para outras distribuições, mas é interessante vocês olharem para ele com calma.
para ver se as coisas estão claras. Tá fazendo sentido isso aqui? Eu espero que eu não tenha caído. Bom, nenhuma dúvida, pessoal? Bom, então vamos lá, vamos para um segundo exemplo. Agora eu tenho xi e Poisson, tá? Poisson com parâmetro 1. Né? Lembra que o parâmetro da Poisson é o valor esperado. Então, o valor esperado de xi é 1, nesse caso, tá? Isso aqui na vida real eu desconheço. Aí o que eu vou fazer? Eu vou de novo, né, pegar x barra para estimar o valor esperado. Então, aqui eu tenho a probabilidade de x barra ser igual a x para vários valores de x, por exemplo, x igual a 0, x igual a meio, x igual a 1 e assim sucessivamente, tá? Então, eu noto que, tudo bem, ele está ao redor de x1, ao redor de 1, né? A distribuição de probabilidade, mas ele ainda está bem dispersa, né? Dependendo, é bem provável de eu pegar um valor de x barra quando o meu n é igual a 2, né? Esse é o primeiro gráfico, é com n igual a 2. Então, é bem provável que eu pegue uma amostra que me dê um x barra igual a 0, né? Ou um x barra igual a meio, tá? Aí, quando for aumentando, n igual a 5, n igual a 10, e assim sucessivamente até o n igual a 100, o meu x barra ele já fica muito concentrado ao redor de 1, tá? Que é o verdadeiro valor do parâmetro. E a mesma coisa aqui, só que agora com uma variável que é exponencial. Lembrando, né? Se eu tenho exponencial, o valor esperado da exponencial é 1 sobre lambda. Então, se eu tenho, aqui eu vou colocar, se eu tenho xi exponencial lambda, então o valor esperado de xi fica sendo 1 sobre lambda. Tá? Como aqui o lambda é 1, então o valor esperado de xi vai dar 1 também, tá? Eu devia ter pego um outro valor só para ficar um pouco mais... Para ficar um pouco diferente, para não dar a ideia de que o valor esperado de x da exponencial é o valor que está aqui dentro, que não é. É 1 sobre ele, só que como 1 sobre 1 é 1, né? Então ficou desse jeito. O que acontece? Aqui eu tenho n igual a 2, de novo, né? Aqui eu tenho n igual a 5, aqui eu tenho n igual a 10, aqui embaixo eu tenho n igual a 5. Então, nota que anteriormente eu estava com variáveis aleatórias que eram discretas, por isso essas barrinhas não eram conectadas. Né? E aqui também, no caso da bermuda. Como eu tenho aqui uma variável contínua, agora eu vou estar falando da densidade de x barra no ponto x. Então, agora é uma curva contínua. Então, repara que essa curva ela vai se tornando cada vez mais centrada, cada vez mais concentrada, desculpa, ao redor do verdadeiro valor da média, que é 1 aqui no caso. Tá? Bom, agora, isso aqui ilustra a lei dos grandes números, né? A lei dos grandes números diz isso. Conforme eu aumento o tamanho de amostra, a distribuição de x barra vai convergir pontualmente para a média da minha variável aleatória, né? Para a média populacional. Só que ela não diz nada sobre qual é a distribuição de probabilidade de x barra. Ela só diz que essa distribuição se concentra ao redor da média, ao redor da média populacional. Então, a gente vai ver agora o teorema central do limite, que ele vai me dizer qual é a distribuição de probabilidade de x barra quando n vai para infinito, tá? Quando n aumenta. Tudo bem? Vamos olhar os gráficos de novo para ver se a gente consegue ter uma ideia, né? Vamos olhar, aqui eu vou apagar essas coisas escritas, só para não ficar muito poluído. Né? Então, o que acontece? Nota uma coisa curiosa, né? Aqui, a distribuição de probabilidade começou totalmente assimétrica, né? Ela tem essa característica aqui, que é totalmente assimétrica.
Depois, o x barra ele vai se tornando cada vez mais simétrico, né? Quando chega aqui no n igual a 100, ele fica quase que perfeitamente simétrico ao redor do número. Então, nota como ele é totalmente assimétrico, né? Decrescente. E aí, à medida que o n aumenta, ele vai se tornando cada vez mais simétrico, cada vez mais concentrado. Vamos olhar o próximo exemplo. O próximo exemplo da Poisson. Poisson também vai acontecer a mesma coisa, né? Nota que a partir do n igual a 10 já parece estar bem simétrico, né? Quando n igual a 100, também bastante simétrico. E vamos ver essa distribuição, que é exponencial. Ela começa bem assimétrica, né? E aí, quando aumenta o n, vai ficando cada vez mais simétrico ao redor do 1. Então, talvez isso daí já dê uma indicação, né? Uma pista para a gente, de um resultado que vai ser o teorema central do limite, que vai dizer o seguinte, ó. Quando eu tenho a média amostral com n grande, né, a distribuição de x barra vai ser aproximadamente normal. Daí é que vem essa simetria que a gente observa aqui quando vai aumentando o valor de n, né? Então é isso que o teorema central do limite nos diz. Então vamos só ver com calma, né, para a gente chegar nesse resultado e fazer o último exemplo. Então a gente tem o seguinte, a gente considera x uma população qualquer com uma distribuição de probabilidade. Então, a gente tem que os valores x1, x2 até xn vão representar uma amostra em particular que eu colhi. E aí, com esses valores, você calcula a média amostral, por exemplo, x barrinha, né? Igual ao somatório de x sobre n. Mas esse é um valor só, né? Então, a gente tem que, se eu tiver só os valores que eu observei na amostra, o x barrinha, que é o valor que eu obtive, né, vai ser um valor fixo. Então, para aquela amostra específica, eu tenho x barrinha, que é um valor fixo. Mas, antes de coletar a amostra, né, eu tinha x1, x2 até xn, que eram aleatórios, né, porque eu não tinha colhido a amostra, então eu não sabia o valor de x1, ou de x2, ou de xn. E aí, o valor de x barra obtido, ele fica sendo aleatório. É daí que vem a distribuição a gente falar de distribuição de probabilidade de x barra, tá? E x barra é aleatório. Então, a questão que fica é, já que o x barra é aleatório, qual é a distribuição de probabilidade de x barra? E era isso que a gente estava vendo nos gráficos anteriores, né? Então, a gente vai responder essa pergunta no caso limite, né? A gente tem o seguinte, se x1 até xn forem normais independentes com o mesmo μ e a mesma variância sigma 2, então x barra também será normal. Tá? Então, nota aqui um caso particular. Né? Vamos ver esse caso de novo. Se todas as variáveis forem normais independentes, tá? Então x barra também vai ser normal. Tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se eu tenho que xi são normais μ sigma 2, então x barra também é normal. Se o x barra também é normal, ele tem uma média e ele tem uma variância. Aqui vai entrar o valor esperado de x e aqui vai entrar a variância de x barra, desculpa. Tá? Então, como aqui na normal o primeiro parâmetro é a média e o segundo parâmetro é a variância, então o primeiro valor aqui vai ser o valor esperado de x barra e o segundo vai ser a variância de x barra. E peraí que está tocando o telefone aqui. Vou lá desligar. Peraí. Deixa eu ver onde eu tinha parado. Foi aqui. Tá. Bom, então eu tenho esse resultado que me diz que se os x's são todos normais independentes, então o x barra também vai ser normal, tá? Bom, como x barra é normal,
eu tenho que determinar os dois parâmetros, né? O valor esperado de x bar e a variância de x bar. Eu já fiz essas contas aqui com vocês. Então, eu mostrei para vocês que o valor esperado do x bar, aqui nesse caso era θ, mas θ denotava o quê? Θ denotava o valor esperado de x. Então, aqui, no lugar de E de x barra, vai entrar μ. Né? Porque a gente viu que o x barra é estimador não viesado para μ. Então, o valor esperado de x barra é μ. A gente também viu aqui nas contas, a gente viu que a variância de x barra é σ2 sobre n, né? Depois de fazer todas essas contas. Então, entra σ2 sobre n. Aqui a gente fez as contas de modo geral, a gente não estava supondo normalidade. Então, só o que a gente podia fazer era achar a média e achar a variância. Agora, aqui nesse caso, né, como eu sei, né, por esse resultado, que se a distribuição de xis forem todas normais, o x barra também tem distribuição normal, né, então eu consigo, com o valor esperado e a variância, determinar a distribuição toda do x barra. É normal, com a média μ, variância σ2 sobre n. Tá? Então, vamos ler o que o teorema central do limite diz. Ele diz que, se n for grande, então não importa a distribuição de probabilidades de x1 até xn. Teremos x barra com distribuição aproximadamente normal, desde que os xis tenham a mesma distribuição e sejam independentes. Tá? Então, vamos ver de novo. Né? No caso que x é normal, x barra é normal também. Mas e se os xis não forem normais? Então, o que acontece? Se o n for grande, não importa a distribuição de probabilidades dos xis. Tá? Se o n for grande, x barra vai ter distribuição aproximadamente normal, desde que os xis tenham a mesma distribuição e sejam independentes. Tá? Então, por exemplo, se todos os xis forem... Aí eu vou voltar para cá. Se todos os xis forem exponenciais 1, o x barra, quando n é igual a 100, vai ser aproximadamente normal. Tá? Se todos os xis forem Poisson 1, o x barra resultante vai ter distribuição normal quando n for grande. E se os xis forem todos com a mesma distribuição Bernoulli 0,2, né, que é altamente assimétrica, né, o x barra vai ser aproximadamente normal quando n for grande, tá? Então, isso é o que o TCL me diz. O TCL me diz é que a distribuição de x barra quando n é grande é aproximadamente normal. Então, nos dois casos, né, quais são os dois casos? Primeiro caso, em que xis são normais independentes, e segundo caso, em que os xis não são normais, são qualquer distribuição, mas as distribuições são as mesmas, e as variáveis são independentes. Então, nesses dois casos, o x barra vai ter distribuição normal. No segundo caso, o x barra vai ter distribuição aproximadamente normal, se o n for grande, tá? Então, vamos fazer um exemplo, para a gente finalmente fechar a aula. Então, vamos lá. Número 1. Então, sabendo que o tamanho de peixes guppies machos, aí aqui estão as fotos dos guppies, né? Esse aqui é o macho, que tem um rabo maiorzinho, né? E a fêmea. Então, sabendo que o tamanho de guppies machos adultos num determinado rio se distribui de acordo com uma normal, eu vou botar aqui, ó, x tem distribuição normal 3,5 a 0,25, tá? Calcule a probabilidade de obtermos uma amostra de tamanho 10, para a qual o x barra vai estar entre 3 e 4. Né? Nota a forma peculiar, né, dessa pergunta. Ele fala o seguinte: calcule a probabilidade de obtermos uma amostra de tamanho 10, ou seja, o que é aleatório? O que é aleatório é a amostra que você corre, são os peixes que você vai pescar lá para medir o comprimento. Né? Então, ele quer saber qual é a probabilidade de que a média, né, dos guppies que eu pegar, né, vou pegar 10, aí vou olhar para a média.
isso aí vai me dar um valor. Se eu coletar uma amostra de outros 10, vai me dar um segundo valor, e assim sucessivamente. Então, essa média tem um comportamento aleatório. Ele quer saber qual a probabilidade de que essa média esteja entre 3 e 4. Ele quer saber isso. Tá? Bom, então como é que eu faço isso, né? Como xi, como cada um dos xi são normais, eu posso botar até assim, ó, xi, id, normal, né? 3,5, 0,25. Então, x barra tem distribuição o quê? Normal, né? E qual é a média de x barra? A média de x barra, a gente já viu lá em cima, né? Que é a média de x barra é mi, é o verdadeiro valor da média na população. Então, a média vai ser 3,5. E a variância de x barra? A variância de x barra vai dar 0,25 dividido por n, né? A variância é sigma 2 sobre n, então aqui vai dar 0,25 sobre 10, que é 0,025. Tá? Então, beleza. Agora é bem tranquilo, né? Basta eu calcular, eu usar a p-norm para calcular essas probabilidades aqui. Então, venho aqui no R, eu quero p-norm de 3,5. Peraí. Vou querer p-norm de 4, porque eu vou calcular essa probabilidade, né? X está entre 4 e 3. Então, aqui está o 3, aqui está o 4. A minha normal está centrada em 3,5. Então, o desenho vai ser algo assim. Então, eu quero a probabilidade nessa região aqui do meio, né? O que eu vou fazer? Vou calcular a acumulada até o 4 e subtrair da acumulada até o 3. Então, isso aqui vai ficar P, só anotando aqui, né? Isso é P de x barra menor ou igual a 4, menos P de x barra menor ou igual a 3. Então, eu venho aqui p-norm, 4, com média 3,5 e variância 0,025. Aí eu vou notar o seguinte, de novo, isso aqui é variância. Então, eu tenho que entrar com a raiz quadrada. Tá? Então, deu 0,9992. Menos, agora eu quero entrar com o p-norm de 3. Então, vou copiar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. 3. Então, deu 0,0078. Agora eu vou fazer a diferença. Menos. Aqui não vai dar para ver porque ficou pequeno, né? Deixa eu só arrastar para o lado. Pronto. Tá? Então, isso deu 0,9984. Tá? Tudo bem, pessoal? Deu para entender esse exemplo? Ficou alguma dúvida? Bom, então, vamos lá. Vamos para o próximo caso. Item 2. Então, suponha agora que o tamanho dos peixes guppies machos adultos tem uma distribuição desconhecida, com média 3,5 e variância 0,25. Então, aqui eu tenho o valor esperado do xi vai ser 3,5 e a variância do xi vai ser 0,25.
Então, nota que tem a mesma média de antes e a mesma variância, tá? Só que agora a distribuição é desconhecida, não sei se é normal mais, tá? É uma distribuição desconhecida. E aí, como é que eu faço? Bom, nesse caso, né, eu tenho que, pelo TCL, pelo teorema central do limite, que foi o que a gente viu aqui atrás, pelo teorema central do limite, se o n for grande, não importa a distribuição de probabilidade de x, que eu desconheço mesmo, só o que importa é que eles tenham a mesma distribuição e sejam independentes. Se o n for grande e os x's forem todos independentes com a mesma distribuição, o x barra vai ser aproximadamente normal. Então, eu vou anotar que o x barra vai ser aproximadamente normal. Qual vai ser a média de x barra? A gente já fez a conta, que dá 3,5. E quem é a variância de x barra? Vai ser 0,25 dividido por... Aí agora eu vou ver qual é o meu tamanho de amostra. Agora eu tenho 100 guppies, né, na minha amostra. Então, aqui é dividido por 100. Então, isso aqui vai me dar 0,0025. Tá? E aí ele quer saber qual é a probabilidade do x barra estar entre 3,49 e 3,51. Ele quer saber isso. Bom, então aqui também é fácil. Vou fazer o seguinte, agora eu vou usar o P-norm, né? É bem parecido. Então aqui, P-norm. Agora eu quero o limite superior é 3,51. A minha variância mudou agora, né? Agora ela é 0,025. A minha média se mantém a mesma, né? 3,5. Variância que mudou para 0,025, né? E agora aqui, o ponto da direita é 3,49. Então, 3,49. Então, vamos lá. Então, deu 0,1585, tá? Bom, então é isso. Na verdade, então, o que a gente viu, né, sobre... Bom, e aí terminam os slides. Então, o que a gente falou hoje, né, foi basicamente sobre as propriedades dos estimadores. A gente viu que o valor esperado da média coincide com o valor esperado da média amostral coincide com o valor esperado da população, né, com a média populacional. Isso aqui justifica essa passagem aqui da gente dizer que pegar o x barra e dizer que a média do x barra é a mesma da média do xi, né? Esse cara aqui é o E de x barra. Esse cara aqui é o E, é o var de x barra. Tá? Então, aqui, essa passagem, né, dele ser não tendencioso ou não viesado é o que justifica eu dizer que o valor esperado de x barra é o mesmo 3,5 do valor esperado da população, e que justifica também, né, a redução da variância, porque nota que a variância de xi era 0,25. Agora, a variância de x barra ficou 100 vezes menor, porque a minha amostra é de tamanho 100. Tá? E aí a gente também viu que o TCL, ele estende, né, ele fornece uma aproximação para a distribuição da média amostral para casos em que a minha distribuição não é normal, né, para os casos em que eu tenho x's não normais. Tá? Então, mesmo quando os x's não são normais, se eles tiverem a mesma distribuição e forem independentes, o x barra também vai ser normal. Tá? Então, por isso que o TCL é tão importante, ele é chamado central do limite por causa disso, ele é central na estatística. Toda vez que a gente vai falando de uma média amostral, com N grande, a gente usa o TCL para calcular probabilidades sobre essa
distribuição normal, tá? Sobre x bar, na verdade, tá? Bom, pessoal, então é isso. Ficou alguma dúvida? Algum ponto que vocês queiram voltar, algo assim? Porque senão eu posso encerrar. Bom, então, beleza. Então tá bom, pessoal. A gente se fala amanhã, então. Lembrando, né, o pessoal que não tiver corrigido, que eu não tiver corrigido as listas para postarem os comentários, para eu ir corrigindo já o quanto antes, tá? Deixa eu ver aqui uma pergunta. No exercício 4.1, pede P de x maior que 10 no R. Eu boto 10 mesmo? Tá. Se você quiser calcular P de x maior que 10, você tem que usar o complementar, né? Você faz assim, ó. Será que eu coloquei isso errado no início da aula? Não, eu não fiz essa. Deixa eu ver qual é o exercício. 4.10, né? Não, é lista 2. Não, 4.1. Deixa eu ver se... Tá, aqui. Então, vamos lá fazer isso daqui. É rapidinho. Então, 4.1. D. Não. O D eu já fiz. Então, no item A é o quê? Eu quero saber P de x maior que 10. Então, x é normal, 10, 16. Como eu quero P de x maior do que 10, como é que eu faço isso? Bom, o P-norm só funciona para menor ou igual, então eu tenho que usar o complementar, né? Para ficar x menor ou igual a 10. Então, lembra que o complementar do x maior que 10 é o x ser menor ou igual a 10? Então, a probabilidade do x maior que 10 é 1 menos a probabilidade do x menor ou igual a 10. Tá? O que no caso vai ser a mesma de se eu tirar a igualdade, porque a normal ela é contínua, né? Então, tanto faz deixar a igualdade ou não deixar a igualdade. Então, vai dar 1 menos P de x menor do que 10. Aí, agora eu posso vir aqui e pedir o P-norm. Né? Então, vamos lá. Vai dar 1 menos P-norm de... Eu quero no ponto 10, né? A média é 10 e a variância é 16. Se a variância é 16, então o desvio padrão é 4, né? Então, o desvio padrão, que é o SD, é 4. Vai dar meio, certo? Então, aqui eu nem precisava, na verdade, usar o P-norm. Por quê? Porque aqui a variável ela é centrada no 10, né? Então, como a normal é simétrica, essa parte aqui tem a mesma probabilidade dessa parte aqui. Então, vai dar 50%. É por isso que eu já sabia que ia dar 0,5. Tá bom? Mas o que você tem que fazer é isso. Se estiver pedindo maior, você tem que fazer 1 menos. Tá? Tudo bem? Porque o P-norm ele só dá a probabilidade acumulada à esquerda. Pois é, por isso que ele deu o mesmo resultado, porque acabou sendo o valor do meio. Então, tanto faz. A esquerda ou a direita do 10 ia dar o 0,5. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, então é isso. A gente se vê então amanhã, e aí qualquer coisa, se vocês colocarem os comentários lá, eu já volto a corrigir as listas. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê amanhã, então. Um bom dia aí para todo mundo e até amanhã. Obrigado, professor. Bom dia. Até amanhã. Até amanhã.